eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de um anime que começou a temporada de abril da primavera sendo muito elogiado. Pra muitas pessoas, o melhor anime da temporada, um anime cheio de viradas, plot twists, um jogo mortal muito perigoso que envolve um tema muito importante que é amizade. Será que Tomodachi Game entregou o que precisava nessa sua primeira temporada? Após o fim de 12 episódios, este é o vídeo em que eu falo sobre o anime, o que eu achei, do que ele se trata, as minhas impressões ao fim desses 12 episódios, considerando que eu não sou leitora do mangá, mal sabia, mal pesquisei do que se tratava antes de assistir, portanto fui livre de expectativas, o que às vezes é muito bom. Eu sei que a experiência de quem tem material original, já conhece, é sempre diferenciada, portanto sempre deixem a opinião de vocês aqui. Agora vou falar com alguns spoilers se vale a pena ou não conhecer Tomodachi Game. Tomodachi Game é um anime, como eu disse, que começou na temporada de primavera, ou seja, a partir de abril deste ano, 2022, e ele veio já com a proposta de serem 12 episódios, até por isso eu me animei de assistir semanalmente para terminar juntinho e trazer essas impressões finais para vocês, e porque, de fato, no primeiro episódio, ele entrega uma promessa de algo que vai te surpreender, que vai trazer personagens que não são tão óbvios, viradas que te deixem sempre sem fôlego, e às vezes isso funcionou, às vezes não. Gente, eu peço desculpa que eu vou começar a ficar sem voz aqui e fanha, mas é porque eu tô doente, é o que eu consigo fazer neste momento, então me desculpem se a coisa começar a falhar. E quando eu digo que às vezes expectativa é uma vilã na nossa vida, é porque, por exemplo, se a gente pegasse quem tá produzindo esse anime, é um estúdio chamado Okuruto Noboru, que não é um estúdio com uma carteira gigantesca de grandes sucessos, mesmo quando a gente olha a staff, quem tá dirigindo, quem é responsável pelo som, pegando um panorama geral, não era um anime que prometia ser excessivamente incrível pelo lado técnico. Para alguns isso pode desanimar, imagino até principalmente para quem já conhecia o material original e queria algo mais bem adaptado possível, só que eu já comentei sobre isso aqui recentemente no canal. Para mim, é claro que essa nossa exigência de termos cada vez coisas melhores tem o lado bom e o lado ruim, mas sobretudo o que importa, o que me prende ou não numa história é o roteiro. E o roteiro, até certo momento, vamos ser justos, até o final, ele me prendeu. Mas qual é a história de Tomodachi Game? Se você tá aqui de curiosidade, não liga pra um spoiler ou outro. Tomodachi Game começa abordando a vida de alguns jovens que são amigos na escola, um grupo que parece comum, e logo no primeiro episódio a história começa simplesmente com uma turma que juntou 2 milhões de ienes para uma viagem, para uma excursão, e o dinheiro some. O protagonista, ou aquele que se apresenta como protagonista desde o início, se chama Yuichi, e a gente vê, por exemplo, que na escola ele tem uma situação financeira menor. Ele é considerado, dentro e fora do seu grupo mais próximo, alguém pobre. E aí quando você acha que vai desenrolar ao redor de quem roubou esses 2 milhões de ienes, não, a coisa fica um pouco mais complexa porque esses jovens são levados para um tal Tomodachi Game. E por Tomodachi Game a gente pode lembrar de várias outras histórias, porque é um jogo que envolve 2 temas muito importantes: dívida, ou seja, dinheiro, e amizade. E coloca o tempo todo, confronta esses 2 conceitos, o que é mais importante para cada uma dessas pessoas, considerando que eles precisam sair daquela situação tão difícil, mais endividados ou nada endividados, em grupo. O esforço coletivo é sempre muito importante. Só que o jogo, neste anime, é claro, para ter algum entretenimento, precisa criar situações traiçoeiras para que as pessoas tentem trair um ao outro, ainda que amigos inicialmente. E a premissa é simples, mas é interessante porque a forma que é conduzido o jogo questiona a amizade, por exemplo, no nível de conhecimento do outro, de si mesmo, a exploração de alguns traumas antigos, questões que são escondidas por esses jovens, às vezes porque são socialmente criticáveis ou não, porque são moralmente inaceitáveis. Quantos erros e quantos segredos uma amizade é capaz de suportar e o quanto você é capaz de sacrificar em detrimento dessas falhas do seu antes grande amigo. Teoricamente, tem algumas pessoas que estão assistindo e julgando essas pessoas num determinado momento. E nós, como espectadores, acabamos fazendo a mesma coisa, o tempo todo. Junto do protagonista, outros 4 amigos dele mais próximos vão participar desse jogo e eles não sabem quem colocou eles ali. E o bom do começo é que a gente não sabe quem roubou o dinheiro, quem colocou eles ali e se a intenção é nobre ou não. E aos poucos, quando o jogo vai revelando logo no começo, na primeira metade, quem é o tal traidor,
que roubou, que os inscreveu, a gente vai vendo a sua perspectiva dentro da sua cabeça, mas ainda assim ela não é completa. Portanto, conforme o traidor foi sendo revelado, a gente ainda não tinha a completa descrição do porquê ele fez isso. Parecia que tínhamos, mas não tínhamos. E essa é a mágica do roteiro de Tomodachi Game. A gente nunca tem as respostas completas. Ao fim desses 12 episódios, a gente sequer conhece completamente o protagonista, o Yuichi. E eu acho que esses segredos foram devidamente bem dosados, porque eu também acredito que é cansativa quando o roteiro esconde demais e entrega de menos, mas a cada episódio, quando dizem que tem plot twists, é porque ele entrega uma resposta e em seguida ele te engana trazendo uma outra grande dúvida em cima daquela questão que parecia ser resolvida. O jogo, a história, o anime te engana o tempo todo, mas ele segue uma lógica fluente, tanto é que, a partir de certo momento, eu não sabia exatamente como aquilo ia acontecer, mas o resultado por si só passou a ser óbvio. Não é que isso me afastou do anime, mas isso tirou um pouquinho de emoção. A curiosidade permaneceu. Eu sempre queria saber como que eles iam sair daquele jogo, ou principalmente como que o protagonista sairia daquela situação, porque chegou um momento no anime em que a premissa de que Yuichi é um monstro que parece ligar muito para os amigos, mas em certos momentos a sua lógica, frieza e uma certa maldade interior brilha a tal ponto que ele consegue subverter o jogo a seu favor. Isso ficou tão evidente, tanto pelos organizadores analisando o jogo, quanto pelos resultados que se seguiam, que eu já esperava que o Yuichi ia achar uma maneira de subverter qualquer derrota ou possível derrota que estivesse se encaminhando para ele ou para o seu time. Para alguns, talvez, isso tenha desanimado. Para mim, isso simplesmente foi algo que diminuiu um pouco da ansiedade, da expectativa, mas não tirou o divertimento que era ver como as coisas aconteceriam. Até porque os segredos permanecem sobre todo o resto do universo. Quando a gente descobriu quem era o traidor que os colocou ali, abriu-se toda uma porta depois pra gente saber que os seus motivos eram, de certa maneira, nobres. Eram por vingança, mas uma vingança que se justificava em cima de uma outra trama muito mais complexa, que colocava em jogo outro personagem, outra pessoa daquele círculo de amizades e também a formação da organização que tá ali controlando o Tomodachi Game, que parecem, nesta visão nova, grandes vilões. Jovens que de repente abraçam uma dívida em nome de um único amigo e que colocam o tempo todo a amizade em xeque, em teste e vão tendo seus segredos expostos aqui e ali. Será que uma amizade permanece quando existe um grande fator financeiro no meio daquilo? Na teoria, na fala, tudo é muito simples, mas nesses momentos a gente vê que os elos às vezes não são tão fortes. O anime tem um aviso, não sei se é a partir do primeiro episódio ou de certo momento, avisos de violências, inclusive violências sexuais. E eu fiquei esperando, imaginando, não na expectativa, mas achando que o anime seria extremamente gráfico em algum ponto. Ele tem sua parte gráfica, a finalização que a gente já chega lá que me deixou um pouco angustiada no mau sentido. Tem momentos ali que são talvez os mais pesados do anime, tanto psicologicamente quanto graficamente. Existe uma dinâmica nova que inclusive subverteu toda a lógica do game inicial, que foi mais visual, que a gente viu a parte física um pouco censurada, imagino, pelo excesso de partes mais escurecidas, que é um padrão bem normal dos animes, de fazer aquela censura às vezes do que tinha no mangá, mas ainda é angustiante. Teve uma parte de brulhar o estômago, mas não foi super violento como eu achei que poderia ser simplesmente por esse aviso de violência, o que provavelmente precisa ter, porque as pessoas têm sensibilidades diferenciadas com o que assistem. Comigo não foi tão sensível assim, com outras pessoas talvez seja. Tá me incomodando muito, que eu não consigo manter minha voz normal, mas vambora. Dito isso, pra mim é um anime que entretém. A gente teve no total 3 jogos que foram bem trabalhados dentro do Tomodachi Game e um jogo extra nesse episódio final. Então em 12 episódios nós tivemos bastante ação, bastante virada, algumas grandes descobertas e uma dúvida sempre pairando na cabeça sobre quem era o protagonista. O protagonista que nos leva para várias situações em que a amizade prevalece, em que ele salva não só a si, mas aos outros. Ele tem um quê?
um personagem meio edgy, né? Ele tem aquela coisa meio escura, um sorriso maligno, aquela coisa que ele diz que se você soubesse quem eu era no passado, você não gostaria de mim, que engana e esconde tanto dos amigos em si, dentro da história, quanto no contexto externo, né? A gente que tá assistindo e não tem material do mangá pra saber. Eu fico curiosa sobre quem ele é, admito que desconfiei do Yuichi desde o começo por causa desse jeito dele meio espertalhão. Ele emula um pouquinho daquele ar do que foi o Kira, talvez para alguns em Death Note, porque ele é muito inteligente, como eu disse, é um monstro que passa por cima das lógicas e passa por cima até das questões moralmente aceitas, mas que no fim parece que dá tudo certo, mas eu não acho que ele é exatamente o Kira, se essa associação ou comparação às vezes acontecer. Porque o Kira, por exemplo, do pouco que sei do Yuichi, tá? Vou tentar comparar, mas o Kira, ele era muito soberbo, ele tinha uma inteligência gigantesca e às vezes maléfica, porque ele se achava acima de tudo e de todos, ele jamais se colocava como alguém ruim. Já o Yuichi, ele se vê como alguém ruim em várias situações e ele aceita essa forma maligna, digamos assim, dele para conseguir passar algumas barreiras que moralmente outros não fariam. Então eu acho que são personagens bem inteligentes, mas nesse caso o Yuichi, protagonista, que ele vive na escuridão, diz que matou alguém e deixou que acontecessem outras mortes no seu passado, mas ainda fico aqui por causa dessa coisa de ajudar os amigos, achando que ele tem um pezinho ali na loucura, mas ele ainda é uma pessoa que no fim a gente vai concordar que é bondosa. Pelo menos é assim que parece. O curioso pra mim de Tomodachi Game é que, apesar de me entreter, de eu não ter sofrido nem um pouco de assistir os 12 episódios e eu ter ficado angustiadíssima, já chego lá, como eu falei, no final desse 12º episódio, eu não me apeguei de verdade a nenhum dos personagens. Porque dos principais, eu não sou daquela que curte tanto essa construção do Yuichi. Eu acho que o protagonista, ele é importante porque é ele que move as viradas e toda a situação do game, e ele que é um elo importante entre os outros amigos, ele que faz a história se mexer, então ele é fundamental. Não tenho nenhum problema com ele existir, mas na questão de eu gostar, de eu torcer, eu passei a curtir mais, inclusive, conhecendo o passado do Tenji, que era pra gente odiar porque era o traidor, do que do próprio Yuichi. Pode ser porque hoje o que eu tenho do protagonista seja apenas o sorriso maligno, aquela coisa meio sádica, o protagonista que ele é bom, mas não é, e eu não tenha tanto subtexto, e pra mim, pra eu me vincular a uma pessoa, um personagem, vincular no sentido de despertar qualquer tipo de sentimento, não necessariamente só positivo, mas pra eu ter alguma ligação que seja narrativa, eu preciso de passado, e eu ainda não tenho o suficiente do protagonista. Curiosamente, como eu disse, ainda assim, a história me prendeu pelo resto, pelo contexto. Não sei se foi acelerado ou não em relação ao mangá, pra mim que não li, eu acho, como eu disse, que foi um ritmo suficientemente bom, porque se fosse um pouco mais arrastado, colocando muito elemento gráfico e se arrastando demais nos efeitos, na intensidade e não na progressão das coisas, talvez eu que não li o material original poderia me cansar no meio deste caminho. Considerando que talvez eles tivessem cronograma e orçamento compacto para apenas 12 episódios, eles fizeram provavelmente o que foi possível fazer. E aí que a gente chega no que eu acho realmente questionável, que foi o gancho. Apesar do episódio 12 ter sido bem drástico, diferente, cruel, visceral, trazer um quê e uma promessa de coisas no futuro que possam ser ainda mais perigosas, trazer uma chave, uma virada interessante, que é o protagonista quase desacordado, depois de se doar fisicamente por uma amizade que ele fingiu deixar de lado. Por ter se colocado em risco para defendê-la, ele saiu de campo. Na próxima dinâmica do Tomodachi Game, que é pra ajudar o Shibe, que parece ter sido acusado injustamente pela morte do seu pai, ele não participaria. E isso é interessante, porque deixam uma promessa de que na próxima vez não vai ter o cara genial pra conseguir fazer as grandes viradas. E isso é bom porque, como eu disse, o resultado estava sendo já muito previsível. Essas mudanças, essa mudança em especial, é bem boa pro roteiro, que me deixou com muita vontade de continuar. Mas a questão é, não foi bem um grande gancho, um vínculo para um fim de primeira temporada. Porque eu acho que uma primeira temporada tem que, sobretudo, concluir algumas coisas, deixar algumas pontas para continuar. Aqui a gente parece ter parado no meio do caminho, a ponto de eu realmente, sabendo que estava vendo o episódio 12, eu voltar e falar, não, não é o 12, eu me confundi. Termina na outra semana, porque não é possível que vai terminar dessa maneira. Não deu aquela sensação, não dá angústia do gancho bem feito, não dá angústia de querer continuar simplesmente. Pareceu uma grande
de propaganda pra você ir pro mangá. Se o efeito era te deixar angustiado porque pareceu acabar no meio da coisa, ok, então funcionou, porque eu tô aqui me segurando, mesmo não tendo amado essa história, pra ir ler o mangá, porque eu não diria que foi nenhum gancho, foi uma porta escancarada mesmo, com a história vazando e vários segredos que permanecem. A menina Shiro, a Sawaragi, que começou nessa história parecendo super boazinha, amiga, de repente ela parece uma grande traidora, vinculada com a própria organização, vinculada com o trauma do Tenji, agora suspeita também do que aconteceu com o próprio Shibei, que quando estava sendo preso disse o nome dela antes de ser ameaçado. E considerando que a gente tem vários plot twists, eu diria que não é exatamente isso. Chutaria que, teorizaria que ela não é a mandante da coisa, talvez ela seja uma outra refém. Se a família dela de fato está associada com o jogo, talvez ela seja mais um fantoche do que a atuante, né, a pessoa que está fazendo de propósito maliciosamente. Ou talvez ela seja uma grande vilã. Mas pra saber sobre isso, que eu nem sei se o mangá já resolveu, eu teria que continuar assistindo. Vale a pena assistir? Eu acho que se você curte algo numa vibe Round 6, misturado com Kaiji, misturado com talvez, não sei, gente, me lembra muito Jogos Mortais, porque o Manabu, que é a pessoa que apresenta cada um dos jogos, que é um personagem de anime, mas é muito caricato, me lembra muito uma figura muito fictícia apresentando algo que é drástico e quase mortal. Se você curte essas histórias que envolvem jogos, traições, questões de confiança sendo colocadas à prova o tempo todo, eu diria sim, assiste, são 12 episódios, passam muito rápido, e eu acho que não é uma história pra você se deliciar com uma grande maravilhosidade de produção, não. É uma história que ela vai te intrigar, e se você gosta de ser surpreendido, ela vai te levar sim, episódio a episódio, até porque eu estou angustiada, porque não só quero saber os segredos da organização, se a Sawaragi é traidora, se alguém tá mentindo, e viver com esses plot twists, eu gosto desse efeito das histórias que vão surpreendendo, mesmo que minimamente, mas eles estão no meio do jogo, e eu quero a conclusão desse jogo. Eles não voltaram, eles não finalizaram as partidas, não chegaram na conclusão disso, e pra mim, é uma história que ela não deveria se alongar tanto, pelo menos não na conclusão dessa partida desses 5 amigos, porque senão o jogo é infinito. Foi um bom entretenimento numa temporada que não teve tantos grandes nomes, se destacou pra caramba porque teve uma proposta diferenciada de outros títulos, não é algo extremamente inovador, como eu disse, lembram outras várias histórias, mas ainda assim foi interessante. Comentem aí o que vocês acharam dos personagens da história, se vocês assistiram Tomodachi Game e se vocês recomendariam ou não. Não tendo confirmação de segunda temporada, fico aqui nervosa, praticamente certa de que eu vou ler o mangá, porque eu preciso saber o que acontece depois. E é isso, me desculpem se o vídeo ficou meio truncado, se a voz ficou meio confusa, mas foi o que deu. Vou terminando este vídeo por aqui, voltamos na sexta-feira com conclusão de Sexta de Amor, que eu estou muito na expectativa, além de vários outros vídeos e conteúdos que mesmo assim continuaram saindo na rede social, nas redes sociais em @xGabiXavier. Então espero vocês em todos esses lugares e espero que vocês voltem aqui também. Tchau!